E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, Senhor? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondendo-lhe disse: na verdade, esta reafirmativa, na verdade e na verdade, ele está dizendo, não tem outro jeito, não tem outro caminho, é só este. E ele está dizendo, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga a ele: te prepara, porque o vento de Deus está soprando aqui hoje. Glorificado é o nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Antes de nós trazermos algumas dissertativas sobre o que é nascer de novo, considero ser de fundamental importância entendermos o que não é o novo nascimento e elucidarmos alguns equívocos que permeiam ainda em nosso meio religioso e principalmente evangélico. Muitos vivem como eu vivi, anos e anos de minha vida, pensando ter nascido de novo, quando não. E às vezes se faz necessário um tratamento mais radical da parte de Deus em nós, para que entendamos a verdadeira necessidade de passarmos por esse glorioso processo do novo nascimento. Então vou lhes trazer algumas pontuações do que não é o novo nascimento. Porque sem o novo nascimento, certamente a sua religião é vã. Sem o novo nascimento, a sua esperança na eternidade é vã. Sem o novo nascimento, ouçam-me bem, a sua fé é vã. Sem o novo nascimento, as suas obras de caridades são vãs. Sem o novo nascimento, a minha e a sua vida é vã. Nascer de novo não é nascer em um lar cristão, absolutamente não. O nascer de novo não é fazer parte de uma igreja cristã. O nascer de novo não é ser batizado. O nascer de novo não é ser dizimista e ofertante. O nascer de novo não é ser batizado, mesmo porque o batismo não pode regenerar ninguém. O nascer de novo não é fazer sacrifícios, queridos. O nascer de novo não é fazer boas obras para se poder alcançar a salvação. O nascer de novo não é uma reforma religiosa, não é uma caiação, não é um verniz religioso. Novo nascimento é algo sobrenatural, aleluia. Vem de Deus pela obra direta do Espírito Santo, aleluia. E entendermos isto, que o novo nascimento não é ser um religioso, não é ter uma vida ilibada, inquestionável e aprovada pelos amigos, absolutamente não.
não é ser bem visto pela opinião pública. Muitos têm essas virtudes, mas ainda não tiveram a maravilhosa experiência do novo nascimento. Interessante é que Jesus, ele não falou sobre o novo nascimento com o ladrão na cruz. Ele não falou com Maria Madalena. Ele não falou com Zaqueu, que surrupiava os erários dos cofres públicos. Jesus estava falando com um homem que conhecia a Torá, a palavra de Deus, um dizimista fiel, um frequentador assíduo à sinagoga, o homem que sua vida era inquestionável na sociedade. Ele era príncipe dos judeus. Certamente deveria fazer parte do sinédrio. Ele era um fariseu, conhecedor das leis e costumes judaicas. Nicodemos chega até mesmo ter sensibilidade espiritual. Quando ele diz a Jesus: tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos já estava observando, acompanhando os feitos de Jesus. Interessante, queridos, que Nicodemos tinha conhecimento de causas. Ele foi ao encontro do Senhor para obter respostas às suas indagações, as mais profundas, equivocadas questões da alma. Uma das coisas mais lindas que eu vejo em Jesus, e todas as vezes me sensibilizo, é que quando nós vamos a Ele em busca de resposta, Ele sempre tem uma resposta para nós. Ele sempre tem algo a dizer-nos, a ensinar-nos, a instruir-nos, a ponto de termos a sensibilidade da alma, da carência de querermos mudanças. Jesus nunca despediu-nos de mãos vazias, e nesta manhã não será diferente na sua vida. Aqui nessa escola bíblica dominical, você vai retornar para a sua casa com respostas de Deus às suas necessidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O novo nascimento não é algo que o homem possa produzir. Absolutamente não. O novo nascimento não é uma decisão humana, queridos. Eu vou nascer de novo. Não é assim que funciona. Não. Você não decidiu nascer. Alguém teve que decidir por você. Deus, nesta manhã, está aqui decidindo o seu novo nascimento. Aleluia! A sua total e absoluta transformação de vida. O novo nascimento é um milagre gracioso vindo de Deus, realizado pelo Espírito Santo no extraordinário processo de mudança de mente, de coração e finalmente de vida. Aleluia! Aleluia! É um processo que é de dentro para fora. Não é uma mudança dos estereótipos, mas dos interiótipos. Aleluia! Não é o exterior, não é a maquiagem, não são as máscaras que me esconde de quem de fato eu sou. Se a verdade não fora a caracterização da persona, eu não teria vivido anos na minha vida ministerial sem ter ainda passado pelo novo nascimento. Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Tem vezes que eu me reporto àquela cena noturna, em um lugar tisnádico, sem que pessoas pudessem vê-los, o diálogo de um mestre, de um fariseu, de um judeu convicto de suas ideias, agora conversando com o Filho de Deus.
agora conversando com aquele que tudo é, tudo sabe, tudo pode. Nicodemos só não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer sobre o novo nascimento. Eu até entendo a dificuldade dele entender o que Jesus estava ali comunicando. Lá em Isaías capítulo 55, 8 e 9, diz que o Senhor, se dirigindo ao seu povo, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então eu entendo porque Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava querendo lhe dizer. Mas aqueles que tiveram um novo nascimento podem nesta manhã dizer, como o apóstolo Paulo lá em 1ª carta aos Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, aleluia. Então só podem compreender o que Jesus diz aquele que já passou pelo novo nascimento. Só consegue discernir as coisas de Deus aqueles que têm a mente de Cristo. Ora, o homem natural, está lá na 1ª carta aos Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas não se discernem, porque elas puramente só conseguem ser discernidas espiritualmente. Nicodemos ainda não tinha conhecimento vindo de Deus, clareza divina. Talvez Nicodemos estivesse pensando que Jesus estava se referindo ao que os gregos criam sobre a metempsicose, é a transmigração das almas, sobre a reencarnação. Eu lhes afirmo que mesmo que a doutrina da reencarnação seja verdadeira, que não é, as pessoas estariam voltando, retornando 1, 2, 100, 1000 vezes em uma estrutura humana, carnal. E não era esse nível de diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos. Não era sobre esses pontos humanos e carnais. Jesus estava falando sobre algo espiritual. Jesus estava falando sobre uma dimensão que a mente humana, o intelecto humano não consegue atingir. Mas todos aqueles que têm a sensibilidade e a simplicidade da presença de Deus conseguem entender o que o Pai está dizendo ao Filho. Aleluia! Aleluia! Jesus está afirmando que Nicodemos só pode ver e entrar no reino de Deus se ele nascer de novo. Jesus foi enfático. Você só pode ver, Nicodemos, e entrar no reino de Deus se você nascer de novo. Interessante, queridos, que você pode até ter os aplausos dos amigos. Pode. Por ser uma pessoa íntegra, honesta, verdadeira, justa, amável e até religiosa. Mas tudo isso ainda não é o suficiente. Você precisa nascer de novo. Talvez você pode ter até mudado alguns hábitos. Não beber mais bebidas alcoólicas, não fumar, não prostituir, não adulterar, não roubar, não mentir. Isso é só mudanças de hábitos. Qualquer um pode ter essas mudanças, qualquer um. Porque o único beneficiado, entendam bem, é a própria pessoa. Isso não significa novo nascimento. Independe de qualquer ação sobrenatural e continuar uma vida sem experimentar o maravilhoso processo do novo nascimento em Deus. Quantas pessoas justas nós conhecemos e não passaram ainda pelo novo nascimento. Nicodemos estava inserido
nesta realidade comportamental de pessoas. Você tem que entender, ouçam-me bem, que é imprescindível nascer de novo. Repetem com o pastor: eu preciso, eu quero nascer de novo. Você tem que discernir o que você precisa e daquilo que você quer. Muitos entendem que precisam, mas não querem. Mas nesta manhã, eu tenho a certeza que o sussurrar do Espírito Santo do Senhor está aí diante de você, para convencê-lo, para convencê-la de que você precisa nascer de novo. Mas eu já sou batizado, eu sou obreiro, eu sou pastor, e daí? E daí? Vocês ouviram a minha história, e daí? É o equívoco que, lamentavelmente, Satanás tem projetado nas mentes de uma grande maioria de nós religiosos. Porque sou membro de igreja, tenho uma carteirinha de membro, porque frequento assiduamente as reuniões, sou amigo do pastor Salmo, sou amigo do pastor Carlos, do pastor Roberto, do pastor Rui. Se você não nascer de novo, você não vai ver e nem entrar no reino de Deus. Você tem que nascer de novo. Quando Jesus responde à pergunta de Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, Senhor? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos parecia uma criança de 5 anos com um adulto querendo lhe dar informações sobre aplicações da Bolsa de Valores. Ele não estava entendendo nada, mas ele estava gostando da conversa. Ele estava gostando, porque todos aqueles que estão próximos de Jesus não têm vontade de deixá-lo de verdade. Não tem. Nicodemos queria ouvir mais de Jesus. Na verdade, te digo, olha que resposta maravilhosa do Senhor. Ele está reafirmando: Nicodemos, não tem outro jeito. Não pense que você, por você mesmo, pode processar esta gloriosa transformação, porque você não vai conseguir. Não tem outro caminho, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Aleluia! Ele diz: aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água significa passar pela purificação por meio da palavra de Deus. Não ser tão somente ouvinte, mas praticante. Muitos ouvem, muitos creem, muitos aplaudem, muitos concordam, mas não praticam. Jesus uma vez chegou e disse aos seus discípulos: todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem e não as praticam é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Veio-lhes a tempestade e o vento, bateu-lhe sobre a casa fundada sobre a rocha, e nada lhe aconteceu. Mas o que construíra sobre areia, veio-lhes o mesmo vendaval, a mesma tempestade, e a casa foi destruída.
Jesus está dizendo a Nicodemos: você não pode só ouvir, só entender, você tem que experimentar. Deus é um Deus experimental. A fé religiosa não é uma teoria, não é só uma doutrina em si mesma. É um processo experimental. E quem experimenta este novo nascimento, experimenta a presença de um Deus vivo e poderoso na sua vida. Este é o processo de Deus, transformar pessoas. Nascer da água é experimentar a purificação interior pela palavra. Lá em Efésios 5, 26, Paulo faz uma referência à igreja de Éfeso quanto ao relacionamento marido-mulher. E ele diz: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra de Deus. Esta palavra eterna, inequívoca e poderosa e transformadora palavra, que é capaz de limpar-nos toda a sujeira da alma, toda a impureza do espírito e conduzir-nos de novo a um reencontro com o divino, um reencontro com o eterno, um reencontro com Deus aqui nesta manhã. É esta palavra, a viva e poderosa e transformadora palavra. O grande equívoco é pensarmos que nascer da água é sermos mergulhados em águas batismais. Não é, querido. Batismo é um ato público de arrependimento e confissão de fé em Jesus. Só isto. Aquelas águas não têm poder místico espiritual para promover transformação de vida. O que Jesus está nos comunicando aqui nesta manhã: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Da carne, o nascimento dele, nós herdamos o DNA, as hereditariedades, as cargas genéticas, as características comportamentais e morais dos nossos pais. Esse é o nascimento da carne. É o grande milagre existencial do ser que é humano. Do Espírito também, queridos, nós herdamos os DNAs e características de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia. Levante a sua mão direita e glorifique a Ele, porque você é a imagem e semelhança dEle na sua vida. Você hoje tem um DNA de Deus. Aleluia. Os cromossomos não são mais do meu pai Amaro Silveira. Agora o que corre nas minhas veias é o sangue do Cordeiro. Aleluia. Porque eu fui feito filho de Deus. Você também nesta manhã, alegre-se por isto. Você é uma nova criatura. Repetem comigo: eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova vida. Preste bem atenção no que você acabou de afirmar. Nascer do Espírito, queridos, é o vinculamento entre nós e Deus. Intrinsecamente sendo, como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios capítulo 2, verso 20, não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Você poderia dizer isto não só agora neste plenário, não só agora dentro de um núcleo de convivência entre irmãos de igreja, mas sendo uma atestação de verdade absoluta, inquestionável, que Cristo agora vive a vida que você vive, é do lado de fora dos templos. É longe, é o distante dos holofotes da igreja, da religiosidade.
É quando você está lá no seu escritório de negócios, fazendo negócios. É quando você está no seu setor de trabalho, sendo flertado por uma mulher bonita. É quando o aguçamento de um vício que deixara lhe chama como uma isca ao peixe na água. E você diz, não, não, porque eu sou uma nova criatura. Não, não ao pecado, porque agora Cristo vive em mim, aleluia. Não ao render-se aos impulsos, aos desejos infames da carne. Interessante que o texto áureo que nós lemos hoje, o pastor Roberto lera para nós, nos afirma assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. É um novo viver, é uma nova postura comportamental, não só de palavras, mas de atitudes. É o desejar, como Davi um dia escrevera, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, Senhor. É o viver diário, dioturnicamente, desejando essa vida de Deus através da sua existência. É você transpirar Deus. É você exalar Deus para as pessoas com que você se relaciona. É deixar com que as pessoas percebam que você não é mais o mesmo do ano passado. Não é mais o cara da boemia, do oba-oba, do vamos ver como é que fica. Não, o João mudou. O Paulo mudou, a Maria mudou, a Janete mudou. É uma outra pessoa, não sei o que foi que aconteceu. Mas parece que ele tem paz, tem alegria, a coisa está difícil, o negócio está arrochado, mas só vive cantando o hino da igreja, só fica dizendo a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Eu não tenho mais nada do meu velho homem, porque Deus transformou tudo em novo. Aleluia, 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 aleluia. Aonde tinha tristeza, agora tem alegria. Aonde tinha dor, agora tem prazer. Aonde tinha escuridão, agora tem luz. Aonde tinha pecado, agora tem santidade. Aonde tinha o vazio, agora você está transbordando de Deus na sua vida. O novo nascimento produz identidade, semelhantes características divinas, queridos. Eu me reporto naquela noite, como Jesus foi levado perante aos seus algozes. Jesus havia tido uma conversa séria com Pedro, seríssima. Quando Jesus pronunciou a sua morte, Pedro disse, eu vou contigo até a morte. Jesus olha para ele e diz assim, ei Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele estava dizendo, antes que amanheça o dia, você vai me negar 3 vezes. E não deu outra. Jesus agora está preso perante os seus algozes. E algumas pessoas olham para ele e dizem, ei, você andava com ele, que isso? Quem disse só você? Você está louco? Não conheço esse homem que está sendo acusado aí não. Pela 2ª vez, eu vi você junto com eles. Ele nega, mas a 3ª vez uma mulher chega e diz assim, tu falas como eles. Identidade. Tu fala
como eles. Foi aonde ele saiu correndo e chorando amargamente, arrependido. Aleluia. Talvez você esteja vivendo essa realidade de conhecê-lo, de viver com Ele, de estar com Ele, mas muitas vezes negando-o através do seu comportamento. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar: você já foi marcado pelo amor de Deus na sua vida. E aonde você estiver e como você estiver, alguém vai dizer: você é crente, não é? Não adianta você querer fugir. Não adianta você querer se esconder. Porque mesmo que você esteja no mais profundo abismo de uma caverna, a voz de Deus vai ecoar lá dentro e perguntar: o que fazes aqui? Porque Deus entende que você precisa passar pelo processo do novo nascimento. Chega de hipocrisia religiosa. Chega de inverdades da máscara, das atuações hipócritas. É hora de nós nos denudar, despir-nos de nós mesmos perante o Senhor e dizermos a Ele: eu sou isto, Senhor. Então, certamente, a partir deste momento, do desnudar-se, do despir-se da sua mentira existencial, o Espírito de Deus vai promover um novo nascimento na sua vida. O novo nascimento de Deus vai ser promovido pelo Espírito que sabe todas as coisas, o Espírito que perscruta o nosso interior. O nascer de novo, dentro da perspectiva das características, é como um filho querendo parecer com um pai, vestindo seus sapatos, seus tênis, suas roupas, desejando fazer as mesmas coisas que o pai gosta de fazer, querendo assemelhar-se, tornar-se igual. Qual de nós pais aqui já não vimos nossos filhos pequenos? O Davi, quantas vezes quis vestir meu paletó, quis colocar gravata, usar meu sapato, aquela coisa informe, humana, querendo andar sem conseguir andar direito. Quantas vezes eu vi a Mandinha querendo assemelhar-se à mãe, pegando a roupa da Valéria, pegando o sutiãzão da Valéria, o sapatão da Valéria, os produtos de maquiagem, querendo ser igual à mãe. O nascer de novo é desejar o que o Pai deseja, amar o que Ele ama e deixar as coisas que Ele não gosta. Assemelhar-se a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Assemelhar-se a Deus é ter suas características. O nascer de novo é desejar dioturnamente a vida de Deus. Eu tenho algo para lhe dizer muito seriamente: sem o novo nascimento, o pecado vai te destruir. Introjetem esta frase: sem o novo nascimento, o pecado vai me destruir. Quando Jesus termina de responder a Nicodemos sobre a sua dúvida do novo nascimento, Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, Nicodemos, é todo aquele que é nascido do Espírito. Queridos irmãos, a ação do Espírito é sobrenatural, é soberana, porque o vento sopra aonde quer. A ciência pode até prever a sua velocidade, a sua intensidade, e até quando surgir. O que a ciência não consegue é direcionar o vento.
O vento sopra, disse Jesus a Nicodemos, aonde quer. Assim são todos aqueles nascidos do Espírito. O Espírito de Deus, Ele sopra na vida do viciado, aleluia. Ele sopra na vida da prostituta, Ele sopra na vida do ladrão, Ele sopra na vida do assassino, do incrédulo, do mais pervertido ser humano, porque quando o vento de Deus chega, Ele promove o maravilhoso milagre do novo nascimento. Aleluia! Ele promove esse maravilhoso processo de um novo ser. Esse vento, ele soprou na vida de Maria Madalena. Aleluia! Este vento soprou na vida de Zaqueu. Quando Jesus entra na sua casa e diz, hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, aleluia! O vento soprou onde estava a filhinha de Jairo. Quando Jesus toca-lhe a mão e diz, levanta-te, menina. E o vento da vida de Deus soprou naquele corpo morto e lhe deu vida, aleluia! O vento soprou lá no tanque de Betesda e curou aquele doente há 38 anos enfermo e o curou da sua doença. O vento soprou nos 10 leprosos, dando-lhes uma nova vida. O vento soprou no cego Bartimeu, quando Jesus lhe pergunta, o que queres que eu te faça? Ele poderia ter respondido muitas coisas, mas ele disse, eu quero ver, Senhor. E o vento de Deus soprou nos olhos daquele cego, dando-lhes a visão. O vento soprou dentro de um chiqueiro de porcos, transformou na vida de um jovem que abandonou sua família para viver sua vida, sua independência. Mas só o que ele experimentou foi sofrimento e abandono. Mas quando o vento transformador do Espírito de Deus tocou-lhe, e ele caindo em si, ele disse, ei, levantar-me-ei e ter-me-ei com meu pai. E ele volta para a casa do seu pai, aleluia. O vento soprou na vida de Saulo de Tarsis e o transformou em Paulo, servo do Senhor. Este mesmo vento está aqui nesta hora, está aqui nesta manhã. Ele está querendo te tocar, trazendo a vida de Deus para reescrever a sua nova história de vida, querido irmão. Esse mesmo vento transformador que Jesus disse a Nicodemos, é esse vento, Nicodemos, significa todos aqueles que são nascidos do Espírito. É o vento que transforma, é o vento que muda o curso da minha história, é o vento que está soprando aí agora. Hoje chegou a sua vez de passar pelo maravilhoso processo de um novo nascimento, queridos. A decisão é sua. Se você quiser continuar sofrendo o processo do equívoco em pensar que está tudo bem, porque você só frequenta os cultos. Se você quiser continuar pensando que é só ser religioso, você estará fadado à consequência divina dele dizer-lhe naquele grande dia, não lhe conheço. Não lhe conheço. Mas o meu desejo nesta manhã, eu tenho certeza que é o desejo de Deus, o desejo de todos nós, que todos nós saibamos e compreendamos e aceitemos esta verdade de Deus. Sem o novo nascimento eu não verei o Senhor. Pastor, como ficou a vida de Nicodemos? Parece-me que a história termina nesse encontro noturno
Não, queridos, não. Como cristão, eu tenho que compreender que o toque transformador do Espírito Santo de Deus, que o amor incomensurável do Senhor atingiu as sensibilidades da alma e do conhecimento de Nicodemos, para fazê-lo compreender que era necessário uma mudança de vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, versos 50 a 52, Jesus está preso, Jesus está sendo acusado, Nicodemos se apresenta como defensor do Senhor naquela hora. Mais adiante, Jesus é crucificado, é morto. No capítulo 19, nos versos 38 a 40, Nicodemos entra agora de novo na história junto com José de Arimateia. Nicodemos agora está preparando o corpo do nosso Senhor para ser sepultado. Só um homem que tenha nascido de novo, só um homem que tenha experimentado o amor de Deus, poderia estar fazendo o que Nicodemos e José de Arimateia fizeram. Eu creio, indiscutivelmente, de que Nicodemos experimentou o vento do Espírito de Deus. Aleluia! O Espírito Santo do Senhor, Ele se posiciona a cada dia, a cada minuto, a cada segundo de nossa existência, para fazer-nos entender de que não somos absolutamente nada e ninguém sem a gloriosa e divina e eterna presença de Deus em nós. Os homens podem pensar e julgarem por si mesmos de que são capazes de realizarem, fazerem o que seus projetos de vida na área profissional e até mesmo religiosa possam levá-los a realizar. Mas um dia, de maneira simples e objetiva, cristologicamente, o verso nos diz, no capítulo 15 do Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus, enfatizando-nos: sem mim nada podeis fazer. Jesus encerra o assunto de todos nós. Jesus, como que fechando a página do livro das nossas ideias e concepções filosóficas, teológicas, Ele fecha e diz: deleta tudo. Só entendam uma verdade: sem mim, você é nada. Ele fecha a questão. Ele fechou a questão com Nicodemos. Ele disse: não tem outro caminho, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Você tem que entender que vinho novo não se coloca em odres velhos. Remendo novo não se coloca em vestidos velhos. Você tem que nascer de novo. Chega de suas concepções religiosas, Nicodemos. Chega da sua religiosidade. Experimente-me na sua vida. Aleluia. É o controverso das nossas ideias, queridos. É a contramão da nossa existência. Quando encontramos Deus, quando de fato e de verdade experimentamos o novo nascimento, são as inversões dos valores que o mundo apregoa, que o esperto é que sempre leva vantagem, que o surrupiar das
vantagens humanas, das facilidades do me dar bem, vai me levar a posições glamorosas, ao reflexos dos holofotes das opiniões públicas. Uma das coisas mais lindas que eu aprendo com Jesus a todos os dias é que Jesus não se importou, Ele não se preocupou com a sua imagem. Ele não se preocupou com os aplausos de aprovações do seu comportamento. Porque bons comportamentos muitos podem ter, são mudanças de hábitos. Mas vida com Deus só pode experimentar aquele que passou pelo novo nascimento. Fiquem de pé, queridos, por favor.